Bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Lembrando a todos, né, que essa entrevista também logo estará em modo podcast. Hoje vamos fazer uma entrevista com o professor Lucas Vieira dos Santos. Já o conheço, é amigo meu da época que eu estava lá na Beneficência Portuguesa, um médico brilhante do ponto de vista de oncologia do aparelho digestivo. Ele fez mestrado na Unicamp, é uma pessoa que tem uma capacidade, um ser humano fora do comum. E eu chamei ele para a gente discutir sobre GIST, que é um tumor gastrointestinal. Ele não é tão frequente, mas vem aumentando a incidência. E qual que é a importância de se fazer o diagnóstico quando eu faço um exame endoscópico e aparece uma bolinha no estômago? O que eu devo fazer? E como é que eu devo tratar e como é que eu devo fazer a terapia dali para frente? Então, Lucas, obrigado por você ter vindo, viu? Eu acho que é um prazer estar com você. Você sai de uma reunião, já vai para outra, né, daqui a pouco. E é um prazer estar aqui com a gente no canal, viu? Obrigado pelo convite, pela introdução. É um prazer estar aqui contigo. Maravilha, vamos lá. O que é GIST? Bom, GIST é um tumor raro e o GIST tem pouco mais de 20 anos, então é uma doença talvez mais jovem do que muitos que estão aqui escutando. Ele é uma doença que acomete majoritariamente os órgãos do tubo digestivo, né? E diferentemente da maioria das doenças do tubo digestivo que nascem na camada interna, na mucosa do trato gastrointestinal, o GIST não, ele nasce da camada intermediária, né, da camada muscular. Ele tem uma origem celular, então, distinta dos carcinomas, que são os tumores mais comuns, e ele tem um padrão de acometimento, uma história natural bastante distinta, né? A maior parte das vezes a gente faz diagnóstico de forma incidental, né? A gente, fazendo o exame por algum outro motivo, a gente descobre a lesão, mas eventualmente essa lesão de crescimento, às vezes insidioso, acaba crescendo bastante, dando sintomas, eventualmente como um sangramento, um dolorimento, enfim. Mas é uma doença razoavelmente rara, então por isso que muita gente não tem muita ideia do que seja isso, né? Quando a gente fala GIST, a gente não está falando... a gente está falando de um tipo histológico específico que pode acometer estômago, intestino delgado, eventualmente intestino grosso ou até outras partes do corpo. E é muito diferente dos carcinomas, que são doenças muito mais frequentes e, de forma geral, uma agressividade maior. E me explica uma coisa, como é que... Vamos lá, então você falou do exame. Aí eu estou lá, faço um exame, seja uma tomografia, uma endoscopia, e aparece lá. Como é que eu diferencio o que é benigno e maligno, Lucas? Como é que você faz isso como oncologista? O diagnóstico de certeza, sempre ele é dado com o estudo anatomopatológico, uma biópsia, né? Mas muitas das vezes a gente tem uma lesão na parede do estômago, por exemplo, uma lesão pequena. Quando eu digo pequena, eu estou falando menor do que 20 milímetros. Quando se tem uma alta probabilidade, uma lesão de comportamento mais brando, a gente pode se dar ao luxo de acompanhar e não precisar fazer uma investigação mais específica, né? Mas o diagnóstico de certeza acaba dando acaba vindo, né, com o exame anatomopatológico, quando você retira a peça e acaba o patologista fazendo os cortes para ver os tipos celulares, né? Aí seria por uma endoscopia. Uma endoscopia consegue fazer esse diagnóstico, ou em alguns casos, né, tem situações que às vezes o paciente está na mesa para operar alguma coisa e ali na peça cirúrgica tinha do lado um achado incidental de exame que pode ser feito também o diagnóstico, né? E uma coisa que é interessante, né, a gente ainda não entende por quê, mas os pacientes que já tiveram GIST, eles têm um risco maior de ter uma segunda neoplasia primária, né? A gente não sabe se tem uma
uma associação causa-efeito propriamente dita, ou se são pacientes eventualmente que se expõem mais a exames e potencialmente a gente consegue fazer mais diagnóstico. Mas esse é um dado interessante, um dado epidemiológico que a gente não pode deixar de considerar. Lucas, então aí, vamos lá. Então aí eu fiz uma endoscopia e aí eu acho que é o melhor achado, né? E aí, quando a gente acha esta bolinha que aparece baulando na imagem endoscópica, normalmente a gente pede uma ecoendoscopia, é isso, né? E lá ele coloca uma agulhinha, ele vê a profundidade, o tamanho, tira um pedaço e manda para o anátomo patológico. Até para ver se é de mucosa ou submucosa, ou se vem lá da muscular lá de baixo. Se aquilo é um leiomioma, né? Ou se isso é um giste, né? E aí, quais os outros exames? Porque lá eles vão pedir, a gente deve pedir tomografia, ressonância, tem os kits, né, que é o CD-117. Como é que funciona isso? Então, assim, o diagnóstico histológico, e aí é importante, por que eu falei que a doença tem pouco mais de 20 anos? Porque o diagnóstico dessa entidade GIST, que é tumor do estroma gastrointestinal, se a gente for expandir o nome da doença, ele é caracterizado pela presença de uma proteína que se chama c-KIT, ou CD117, que é uma forma talvez mais apropriada de falar. Então, é isso que define o diagnóstico de GIST. Isso foi importante para a gente separar o GIST, que tinha um comportamento distinto, de uma outra entidade que se chama leiomiossarcoma, que é um outro tumor maligno do tubo digestivo, que também acomete a camada muscular. Então, essa é a característica patológica do GIST, é isso que nos permitiu diferenciar em duas doenças. A gente vai discutir um pouquinho mais, eu tenho certeza que o Nelson vai nos perguntar sobre o tratamento, né? E por que essa distinção foi importante? Porque lá atrás, praticamente todos esses tumores não tinha tratamento oncológico que fosse de fato muito útil para esses pacientes. E a identificação dessa proteína, desse c-KIT, que é uma proteína quinase, e que a gente conseguia inibir, a gente conseguia bons resultados, inclusive em pacientes com doença incurável. Então foi daí que veio essa importância. E a partir daí a gente começou a reconhecer e separar muito bem o que era leiomiossarcoma e o que era o GIST propriamente dito, né? E essa pergunta do diagnóstico é importante. Os GIST, muitas das vezes, quando é uma lesão muito pequena, né, às vezes a gente pode até se dar o luxo de acompanhar. Mas, se ela é um pouco maior do que 2 centímetros, é importante a gente fazer o diagnóstico, porque o cuidado, a forma de acompanhar, a forma de tratar muda, né? E aí, a endoscopia é quando a gente acessa a maior parte dos GIST, porque a endoscopia vai pegar o estômago como um todo, e o estômago, ele é a estrutura em que é mais acometida por esse tipo de tumor, vai pegar a primeira porção do duodeno, que também é um sítio frequente. A endoscopia não vai conseguir pegar muito bem o ilho, né? Às vezes uma enteroscopia, etc., mas aí fica muito já mais difícil a gente conseguir material. E quando você está com o endoscópio lá dentro, você usa um probe de ultrassom, um aparelhinho que faz um ultrassom interno. E aí você consegue, guiado por esse ultrassom, ir lá e espetar esse nódulozinho e colher material para que o laboratório consiga analisar. Então, é assim que funciona a parte da confirmação diagnóstica, né? Mas em alguns casos a gente não tem jeito, a gente vai precisar que o cirurgião seja envolvido e aí você faz uma laparoscopia. Hoje existe uma outra forma de fazer essas coletas. Hoje a radiologia intervencionista está muito mais avançada e a gente consegue, em muitos dos casos, fazer uma biópsia guiada por radiologia, uma tomografia, um ultrassom externa, né? Você perfura a pele e vai até o local com uma agulha mais fina e você consegue também coletar material. Mas, a grosso modo, a gente faz isso muito mais por ecoendoscopia, por endoscopia, do que propriamente de outra maneira. Lucas, qual que é a idade mais frequente e sexo? O sexo ele é levemente mais frequente no sexo masculino e a idade ele é a idade um pouquinho mais precoce do que os carcinomas, né? Então eu estou falando aí por volta do princípio da sexta década de vida, né? Dos 50 anos em diante, né? Lembrando que
por exemplo, o GIST ele é mais comum no estômago. A mediana de idade do câncer gástrico comum, o adenocarcinoma, é da ordem aí dos seus 65 anos. Então a gente está falando aí pelo menos uma década mais jovem, né? Então não é infrequente a gente ver pacientes com 20 e poucos, 30 e poucos anos, né, com GIST, né? Eu até semana passada, na verdade antes do carnaval, atendi uma moça que eu já acompanho 3 anos, ela deve estar curada graças a Deus, e ela desenvolveu o câncer dela aos 32 anos, né? Operou e está muito bem, né? Então, embora fosse uma doença até volumosa, né, o caso dela tinha algo como 55 milímetros ou algo muito próximo disso, a cirurgia apenas resolveu o problema. Agora, para orientar o pessoal, tem algum sintoma esse tumor, não? Eu acho que o sintoma, né, eu vou falar de forma genérica e assim, os tumores de forma geral podem dar 2 tipos de sintomas. Um sintoma local, então eu tenho um câncer crescendo em determinado local, ele pode sangrar, dar dor, né, ou dar algum sintoma do tipo compressão, pode dar distensão abdominal, etc. Ou ele pode dar sintoma constitucional, que o câncer inflama o nosso corpo e o nosso corpo você se sente mais cansado, sem energia, com fadiga, eventualmente com perda de peso, falta de apetite. O GIST não costuma dar esses sintomas constitucionais, salvo quando ele está muito avançado. Então, de forma geral, a gente tem sintomas locais. Então, o diagnóstico vai ser feito alguém que sentiu uma dor, um desconforto, ou eventualmente até não sente nada e faz o exame de imagem por qualquer outro motivo e está lá uma bolinha crescendo em alguma parte do tubo digestivo. Então, de forma geral, ele tem esse crescimento mais insidioso e, podemos dizer, silencioso. Por isso, é importante a gente ficar atento. Os exames de rotina, e essa é uma das dificuldades do GIST, né? Não existe um exame de prevenção para a gente fazer. Vou prevenir o meu GIST, vou fazer endoscopia. Tá? Isso não se faz, até porque isso não se mostra com impacto benéfico, mas é importante fazer todo o exame que fizer, ir até o médico, mostrar, olhar o resultado. Não é infrequente a gente receber no consultório, mas eu tinha uma endoscopia tal, de 2, 3 anos atrás, você vai olhar, já tinha. Então é importante a gente não negligenciar isso. Fez algum exame? Checa o resultado, vamos fazer tudo certinho para que a gente não tenha surpresa. E esse é um dos motivos, por exemplo, que quando a gente faz o diagnóstico já tem metástase. Muitas das vezes a gente faz o diagnóstico com doença metastática, né? Às vezes a doença ela não dá sintoma nenhum, e o local de metástase mais comum é o fígado, né? É muito comum metástases no fígado e no peritônio, né? Peritônio é aquela membrana fininha, clarinha, brilhante, que recobre as nossas vísceras do lado de fora, né? A grosso modo, a gente pode dividir o tubo digestivo, e aí qualquer parte do esôfago, estômago, intestino. O Nelson pode me corrigir das exceções, mas a gente tem 3 camadas. Uma interna, que é a mucosa, que dá os carcinomas, 95% dos tumores nascem dali. Uma segunda camada, que é uma camada muscular, e uma terceira camada, que é essa camada adventícia, que é o peritônio. Então, o GIST pode dar metástase para o peritônio e são os casos que tendem a trazer mais repercussão no estado nutricional, mais sintomas de distensão abdominal e às vezes é mais desafiador de cuidar, né? Mas se a gente tivesse que responder onde é que a doença mais se dissemina, o fígado é o principal sítio e a gente precisa sempre, que tem um diagnóstico de GIST, precisa lembrar de olhar para o fígado, né? Aí a pergunta, aí fiz o diagnóstico do GIST, fiz o estadiamento, qual que é a minha conduta, clínica ou cirúrgica? Na maioria das vezes, o GIST ele é uma doença passível de tratamento com cirurgia, né? E aí eu tenho assim uma chave de caminhos. Eu vou ter que responder com os exames de imagem, que uma tomografia do tórax, uma boa tomografia do abdômen, uma ressonância do abdômen, está de bom tamanho. Eu vou ter que responder se a doença ela é localizada a ponto do bisturi me ajudar no tratamento, ou se ela é uma doença mais avançada a ponto do bisturi não conseguir resolver o meu tratamento. E a fórmula é simples. O cirurgião, para conseguir ajudar, ele precisa conseguir retirar tudo aquilo que a gente enxerga de doença.
Se a resposta é não, não consigo retirar com cirurgia, aí eu vou usar o tratamento quimioterápico, o tratamento com remédios. Por outro lado, tem algumas cirurgias que são até possíveis tecnicamente e a gente precisa muito desse bate-papo. Essa interação do time multidisciplinar é importante para a gente fazer boas escolhas em relação aos nossos pacientes. Tem situação que a cirurgia é possível, mas ela vai trazer uma retirada de um órgão mais do que a gente gostaria, ou ela vai trazer algum tipo de mutilação. Então, muitas das vezes, para tumores mais avançados, a gente opta, mesmo que a doença seja passível de retirada, a gente opta por começar um tratamento, uma quimioterapia, para reduzir a doença, para num segundo momento, esse paciente poder ser operado aí com um pouco mais de facilidade, tranquilidade, inclusive com melhores resultados. Então, a gente precisa muito dessa interação, né? A oncologia, eu falo para os residentes que a gente não faz sozinho, a gente precisa fazer dentro de um time que consiga discutir o problema do paciente para que a gente faça um melhor plano de voo, né? E aí a pergunta, a tua quimioterapia, lembrando que é diferente, é uma terapia-alvo, É né? diferente, né? A gente pode chamar de quimioterapia de uma forma lato sensu, mas não é uma quimioterapia convencional, aquele soro que a gente faz na veia, né? E tudo isso só foi possível com a descoberta da proteína que é o c-KIT, né? O c-KIT ela é uma proteína transmembrana que ela está hiperativada constitucionalmente porque ela tem uma mutação. Como é que funciona? Então você usa um remedinho que bloqueia essa proteína. E olha que coisa interessante, esse remedinho ele foi inventado para tratar um tipo de leucemia mieloide crônica, que é uma leucemia que se criava uma proteína nova através de uma translocação. E esse remedinho que agia nessa proteína, que era a proteína desse cromossomo Filadélfia, esse remedinho se descobriu que ele também causava a inibição da proteína ativada do GIST, do c-KIT. Então, é uma das poucas vezes que a gente vê no New England Journal of Medicine uma publicação de um case report. Então, quem não se lembra disso? Isso é um dado histórico, para quem é um pouquinho mais velho vai conseguir se lembrar. Então, por isso que foi esse achado. Em resumo, atirou no pato, acertou a galinha. Acertou a galinha e logo depois se viu que dava tão certo e numa doença que não tinha tratamento, a quimioterapia infusional não funcionava, a quimioterapia convencional, desculpa, e aí você começou os estudos clínicos e veio mudou a história da doença. Ela passa antes de uma doença intratável praticamente, quando metastático, claro, ela passa a ter um tratamento altamente eficaz e os pacientes, assim, muitos com sobrevida de longo prazo. Então, é uma história muito bacana, né, do ponto de vista de como a tecnologia mudou a história natural desse problema em particular, mas só lembrando que é bem isso. O remédio não foi desenvolvido para tratar o GIST, ele foi desenvolvido para tratar a leucemia e cá estamos. Agora me explica uma coisa, eu vou operar um doente, você faz neoadjuvância antes ou não? Eu acho que depende muito, né? Acho que na maioria dos casos não, e aqui talvez explicar um pouquinho o conceito de neoadjuvância, né? O neoadjuvância ou tratamento perioperatório, a gente faz um remédio antes para dar uma reduzida no câncer para que a cirurgia seja feita com um pouco mais de facilidade, quem sabe até com melhores resultados do ponto de vista de cura. Eu acho que na maioria dos casos não é necessário, mas você tem os tumores às vezes localmente avançados, às vezes você tem tumores que fazem massas de 8, 9 centímetros, tumores muito volumosos, a gente prefere começar o tratamento sistêmico, porque a gente sabe que o risco de disseminação da doença é muito maior. Então a gente prefere nesses casos, mas eu vou dizer que a melhor conduta aqui é a gente discutir nas nossas reuniões multidisciplinares, a gente estuda bem o caso, vê se tem ou não risco de doença à distância, às vezes o PET-CT ajuda muito nesse aspecto, né? O PET-CT é um exame que junta a imagem da tomografia convencional
com uma imagem de uma cintilografia com glicose marcada. E eu faço a fusão dessas duas imagens. Isso me permite, às vezes, achar nódulos, metástases que não estavam tão aparentes com o uso da tomografia ou, eventualmente, da ressonância. E, às vezes, a gente flagra uma doença um pouquinho mais avançada do que a gente imaginava que seria. Então, eu acho que, nesses casos de lesões mais avançadas, eu acho que o PET-CT está muito bem indicado para nos ajudar nessa tomada de decisão. Mas a melhor decisão é a gente precisa conversar sobre os casos para tomar decisões mais inteligentes para os nossos pacientes. E me diz uma coisa, aí eu fiz o diagnóstico, eu tenho lá um giste gástrico, aí ele tem metástase hepática. Vocês costumam fazer ablação e embolização ou não? Eu acho que toda a estratégia de tratamento mesmo para doença metastática pode ser usado, às vezes o bisturi, às vezes a embolização, que é a gente cateterizar a artéria nutridora do tumor e jogar um material para entupir essa artéria com ou sem quimioterapia. E a gente pode também usar a ablação. A ablação mais frequente ou mais comumente usada é uma ablação térmica, né? A gente coloca uma agulha dentro do centro do tumor, isso de fato vale para lesões não tão grandes, e essa agulha emite uma onda de rádio que vai esquentar e é como se fritasse o tumor por dentro. São todas técnicas que são muito úteis, mas sendo paciente com doença metastática, a gente sempre primeiro começa com a quimioterapia oral, né? Porque a quimioterapia oral é o que vai nos dar o controle sistêmico da doença, né? Ele trata a doença em qualquer lugar onde ela estiver, porque o remédio circula. Outra coisa, então aí nós operamos, já fizemos tudo bonitinho, eu quero saber duas coisas de você. Se o índice de recidiva é alto da doença, quanto tempo você precisa de acompanhamento e qual que é o prognóstico dessa doença? Então, assim, a doença, quando não tem metástase, ela é a doença que a gente trata com o intuito de curá-la. Então, isso é importante. A gente usa um score que, na verdade, é uma característica que depende da localização da doença, do tamanho da doença, do índice mitótico. O que é índice mitótico? É a quantidade de células que estão no microscópio, numa determinada fase do processo de divisão celular. Quanto maior esse índice, maior a chance da doença voltar. Existe uma característica clínica que é muito importante, é se houve rotura do tumor dentro da barriga. Por isso que se o paciente vai ser operado, precisa ser operado com um cirurgião experiente. Você não deve nunca fragmentar o tumor dentro do doente, porque o risco da doença voltar aumenta consideravelmente. E a gente olha isso como um todo e a gente vai classificar os pacientes em risco, que é o risco de recidiva. Baixo, moderado, alto ou muito alto. Nos pacientes com risco alto e muito alto, a gente precisa complementar com o tratamento adjuvante pós-operatório com quimioterapia oral por 3 anos. De forma geral, 3 anos é o que a gente usa, para que a gente reduza o risco dessa recorrência. Então, esses pacientes de muito alto risco, eles vão ter um risco de recidiva que às vezes bate nos 80%, 90%. A gente considera um alto risco a partir de 30% a 50%. Agora, tem tumores menores, com baixo índice mitótico, em especial primário de duodeno, que tem um bom prognóstico, você retira o nódulo e a cirurgia é suficiente para te trazer um bom resultado. Então, a gente usa essa classificação. Isso tem muito a ver com prognóstico. É por isso que tem pacientes que vão, em algum momento, receber a quimioterapia oral. Esses normalmente têm um risco maior de recorrência e, consequentemente, um prognóstico pior. Por isso que a gente usa a quimioterapia com o intuito de reduzir esse risco. Agora, os tumores já classicamente de risco mais baixo, normalmente os tumores pequenos, esse risco ele é muito baixo, independente de uso de quimioterapia, a gente não está indicado a usar quimioterapia. A gente opera e depois apenas acompanha. Não é todos que você vai fazer a terapia-alvo, não vai fazer? Dos pacientes que são operados, eu diria que um pouco mais da metade a gente acaba fazendo, porque a gente ainda tem muito tumor de alto risco no Brasil, né?
às vezes tumores maiores normalmente, né, que faz o diagnóstico um pouco mais tardiamente. Mas diversos pacientes acabam não recebendo tratamento, que de forma geral é bem tolerado, mas causa um edema aqui, um desconforto, pode dar diarreia, e lembrando que usando esse tratamento por 3 anos também não é algo tão... Se tiver que usar, usa, não é nada de outro mundo, mas a gente tem que usar quando necessário, né? Quando o tratamento for de fato ajudar os pacientes. Bom, bacana. Então, a maioria dos pacientes que são operados vão conseguir ter um bom resultado, porque mesmo aqueles de risco mais alto, o tratamento consegue reduzir esse risco. E é 5 anos de acompanhamento? Há 5 anos. Né? Eu costumo falar para os pacientes que é um casamento sem divórcio. Sim. Né? Então, muitas das vezes, o paciente tem lá os seus 50 anos, ficou aí com os seus 5 anos de acompanhamento, mas aí a gente tem que lembrar do rastreamento do câncer do intestino, tem que lembrar da próstata, para os fumantes do pulmão e etc. E aí já aproveita e faz o kit. E aí a gente acaba seguindo, fazendo muito mais, muda o foco. Passa a não ser mais acompanhar o GIST, mas passa a ser um foco de promoção à saúde. Bom, Lucas, queria te agradecer. Eu acho que você deu uma orientação importante. Eu acho que uma vez feito o diagnóstico, não desprezá-lo, né? Na dúvida, procurar um oncologista clínico ou um cirurgião oncológico para se tomar as medidas, e aquilo que a gente sempre fala, quando você chega antes no câncer, a chance de cura é muito grande. Quando você chega depois, você vai deixar sequelas, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E obrigado pelas tuas orientações. Se puder, vou te chamar mais vezes aqui, que você... Estou à disposição. Você é o cara, tá bom? Então, obrigado por você ter vindo, viu? Imagina. O prazer foi todo meu. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo canal. Acho que é um belo de um serviço prestado à comunidade. Obrigado.